Hoje nós estamos pouca gente ainda, sabemos se vai chegar mais, mas Deus sabe todas as coisas. Nós vamos dar início à nossa produção hoje, vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Amém? Vou pedir a Giovana para estar orando ao Senhor. Amém. Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Romanos 14. Romanos 14, versículo de 7 a 11. Amém? A palavra do Senhor diz, Romanos 14, a partir do versículo 7: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, porque se vivermos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Precisamente para esse fim, Cristo morreu e tornou a viver, para que o Senhor, tanto de mortos como de vivos. Vocês, porém, que julgam o seu irmão, e você, porque despreza o seu irmão, pois todos têm de comparecer diante do tribunal de Cristo. E como está escrito: por minha vida do Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Amém? Aleluia. Toda a língua dará louvores ao Senhor e todo o joelho se dobrará diante do Deus vivo que ressuscitou. Amém? E essa é a hora da adoração. Vem, dai-me teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem.
estamos estudando aí com o pastor Paulo, né, sobre a vida de Jesus, né? E a palavra do Senhor, que acabamos de ler, fala que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E se prepare, porque a volta do Senhor está próxima. Amém? Tu és santo.
Deus, ó Pai, que traz a Deus paz interior ao nosso coração, Pai. Em nossas vidas, ó Pai, queremos viver em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Outro dia eu estava estudando, né? A gente ficou tanto falar sobre a morte de Jesus, né? E muitas das vezes a gente pensa assim, né? Se Jesus morreu há tantos anos atrás, né? Ele morreu por causa dos nossos pecados, né? Aí vem na mente da gente, se ele morreu há tantos anos para trás e nós nascemos agora, né? Eu falo assim, a concepção da gente, Jesus morreu para aqueles povos passados, né? Mas nós carecemos da graça do Senhor, e se ele tivesse morrido, né, por nós, não estaríamos aqui hoje. Então ele morreu por aquela geração, pela nossa geração e pela geração futura que há de vir. Amém? Senhor, Ele tem um plano perfeito para a vida do ser humano. Aleluia, Jesus. As grandes gerações rendidas em louvor, cantando ao poder uma canção. Os crentes foram e os que hão de crer, cantando ao poder uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os dons e domínios, poderes e poder, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Canção, Senhor. Quem foi perdoado e redimido foi, cantando ao poder uma canção. Aquele que eleva o seu nome, cantando ao poder uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. A igreja está dizendo, e o teu povo canta, sim ao Rei dos Reis, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Nós declaramos a paz do Senhor santo para sempre. Aleluia. Amém? Pastor, da verdade.
Pastor Paulo Marcos. Eu te exaltarei, ó Deus, e eu bendirei teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Grande é o Senhor e o digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, das tuas obras maravilhosas, e se falará de toda a força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em graça e de grande misericórdia. O Senhor é bom para com todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Fidelidade do Senhor, da bondade do Senhor, no convite à adoração do Senhor. Às vezes nós achamos que a adoração ela se restringe simplesmente à música, à canção, mas a adoração nos traz do Espírito. Nós adoramos ao Senhor com a nossa maneira de ser. Nós adoramos ao Senhor também com os nossos dias e com as nossas ofertas. Em que aspecto? Uma demonstração da nossa fidelidade para o Senhor. O salmista não deixou bem explícito aqui. É um Deus que se preocupa com aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança, no sentido de provisioná-los, não deixando faltar. Nós somos testemunhas disso. E quando somos convidados a trazer o nosso dízimo, a nossa oferta, é ao mesmo tempo o privilégio que nós estamos tendo de sermos os investidores no reino de Deus. Ou seja, sensibilizarmos de uma forma voluntária, dizer, Senhor, está aqui que é teu. Porque o Senhor tem sido generoso, o Senhor tem sido Deus de abundância sobre a minha vida. E essa abundância, reflexo dessa abundância é a minha fidelidade para você. Então, somos essa grandeza do Senhor, uma grandeza, uma bondade, uma presença, um Deus de provisões que nos constrange constantemente. Nós somos testemunhas disso. Às vezes olhamos para a semana, como é que foi, e determinadas coisas nós achávamos que elas não seriam solucionadas. Tivemos experiências essa semana. Como é que eu vou cumprir esse compromisso? Como é que eu vou responder a isso? Como é que eu vou resolver isso? E cá estamos nós, cultuando ao Senhor, e aquelas coisas certamente foram resolvidas, elas foram transformadas, ou o Senhor está trabalhando nelas. Mas na mão, certamente, nós não ficaremos, porque o Senhor vai tirar de nós. Então, mediante essa exposição do salmista, a grandeza do Senhor, da bondade do Senhor, do Deus presente, o Deus das provisões, você tem a oportunidade de fazer cada vez o seu dízimo, a sua fé, para que possamos continuar com as partes do mundo ao Senhor, ao Senhor também com aquilo que eu tenho. Isso é uma demonstração que o meu Senhor é um só, não aquilo que eu tenho. O problemático que a gente tem no nosso tempo é que as pessoas estão vivendo de dois senhores. Não tem como servirmos a dois senhores. A própria palavra de Deus nos diz: ou havemos de beneficiar, ou enaltecer um e aborrecer o outro. Então, o que nós temos, os nossos recursos não podem ser o nosso Senhor, mas simplesmente algo que o Senhor agrega, para que possamos viver a autonomia desse tempo de uma forma sábia, de uma forma inteligente. Que você possa vir aqui à frente,
Mas antes de você me orar também pela sua vida, nós temos aí tido semanas de oração em que os irmãos estão vindo aqui à frente, para que nós possamos interceder ao Senhor. Que você viesse aqui, é uma resposta que você está precisando, é um diagnóstico que está sendo descrito, é um sentimento que está alojado no seu coração, que está trazendo talvez insônia, estupor, ansiedade. Eu quero orar para o Senhor, orar para você e com você. Eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos juntos interceder ao Senhor pela sua vida, pela sua necessidade. Todos nós temos necessidades diversas. Tem coisas que nós somos aptos a resolvê-las, mas tem coisas que não. Somente o Senhor pode resolvê-las. Fique à frente, vamos interceder ao Senhor todos juntos, num ato de fé, num ato de colocarmos a nossa unanimidade, a nossa fé. Quando o povo de Deus ora, as coisas acontecem. Quando nós nos calamos, as coisas elas não fluem. Mas quando nós oramos, os céus se abrem. E o Senhor atende, ouve e manifesta o teu poder na vida do teu povo. Senhor, te rendemos graças, Pai, te louvamos. Obrigado, Deus, pelos teus filhos aqui presentes nessa noite, Pai. Aqueles, Senhor, que no ato de gratidão, meu Pai, entregaram os seus dízimos e as suas ofertas, meu Deus. São os teus filhos que, confiantes na poderosa mão do Senhor, estão dizendo: olha, eu estou devolvendo aquilo que é do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Deus, dê aos teus filhos o entendimento, sabedoria na administração, daquilo que ficar nas suas mãos, meu Pai, que possa, sim, Deus, ser multiplicado, que possa, Deus, serem prósperos diante do Senhor, Pai, porque, ó Deus, por causa desses corações compungidos, com corações obedientes ao Senhor. Senhor, aqueles também que não fizeram, meu Deus, que o Senhor não retém a tua mão dos teus servos, mas que o Senhor estenda as tuas mãos e abençoe condições, meu Pai, de também serem investidores na obra do Senhor. Abra as portas, Senhor. Se são os recursos, meu Pai, que estão limitados, meu Deus, alarga, Senhor, ó Deus, multiplica, meu Pai, para que possa haver a generosidade para a obra do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Deus, esses teus filhos também, nesse momento, colocam as suas vidas diante do Senhor. Ó Deus, eles trazem consigo, Pai, causas e demandas, meu Deus, que fugiram do controle de cada um deles, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eles se derramam na presença do Senhor, meu Pai, porque os seus recursos estão limitados, meu Pai. Ó Deus, aquilo que é possível aos olhos humanos, meu Deus, já foram esgotados e agora a confiança está no Senhor. Visita essa família, meu Deus, que está vivendo, meu Pai, nas dificuldades, nos relacionamentos, meu Pai. Visita essa família, meu Pai, que está, meu Deus, dividida. Visita essa família, meu Pai, que está vivendo dias desérticos, meu Pai. Ó Deus, dias hostis, de falta de comunicação, de falta de interação, de uma rebeldia tão grande, Pai, em nome de Jesus. Muda esse cenário, meu Deus, converta, meu Pai, os corações dos filhos, dos pais aos filhos, em nome de Jesus. Devolve a esta família a harmonia novamente, meu Pai. Deus. Os teus filhos, meu Pai, que estão vivendo, meu Pai, por enfermidades, aqueles que estão, Deus, vivendo luto, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, traz a solução, meu Pai. Nós sabemos que tu és o médico dos médicos, meu Deus. Nós sabemos, meu Pai, que quando a medicina diz que não, o Senhor diz que sim. Quando a medicina diz que não há mais jeito, o Senhor diz que sim. Manifesta o teu poder nesta noite, meu Pai, trazendo cura das almas, cura dos sentimentos, meu Pai, cura do físico, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus, visita, meu Pai, aqueles que estão desanimados, visita aqueles que estão abatidos, visita aqueles que estão, meu Pai, ó Deus, entristecidos, aqueles que não estão tendo mais alegria de caminhar com o Senhor, de andar com o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Restaura a alegria, renova as forças, meu Pai, renova o ânimo dos teus filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, Pai, visita a cada lar neste momento, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, manifesta o teu poder nas nossas vidas.
E a tua mão, meu Pai, seja estendida sobre as nossas vidas, no intuito de nos abençoar, no intuito, meu Pai, de sermos atendidos. Em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia do teu povo, Deus. Tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia dos teus filhos, meu Pai, que estão, meu Pai, acuados, que estão coagidos, que estão, ó Deus, vivendo uma grande opressão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que haja libertação nesta noite, Pai. Pelo poder que há do Senhor, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, meu Pai. Que sejamos, ó Deus, livres dos grilhões que nos prendem, meu Pai, dos grilhões da acusação do inimigo, dos grilhões, meu Pai, ó Deus, do desânimo, em nome de Jesus, Pai. Mas que sejamos livres nesta noite, para a honra e glória do Senhor. Manifesta o teu poder aqui neste lugar nas nossas vidas, Pai. A oração que nós fazemos ao Senhor, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a vida, em nome de Jesus. Eu vou me apegar com as coisas da vida.
Ó Deus, em meio a tantas lutas, ó Pai, a tudo, Deus, que vem acontecendo nesse mundo, ó Pai, ó Deus, nós cremos que a tua volta está próxima, Pai. Como a tua palavra, Deus, que estamos aprendendo, ó Pai, diz que quando, ó Deus, sinais acontecer, ó Pai, ainda não é o fim, mas já é o princípio, ó Pai, de tudo, ó Deus. Ó Pai, nos prepara para esse momento, ó Deus, para encontrarmos, ó Pai, com o Senhor nos céus, para que o Senhor possa vir, ó Pai, e resgatar a tua noiva, Senhor, a tua igreja, ó Pai, o teu povo. Nós te louvamos, te agradecemos, Deus, te entregamos, ó Pai, esse louvor em tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. As lições trazem a palavra Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a certeza que temos no Senhor. Meus queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 24. Nós começamos domingo passado pensando a respeito dos sinais da volta de Jesus Cristo. Vamos ler hoje apenas os 3 primeiros versículos. Semana passada nós lemos até o 14, hoje vamos ler apenas os 3 primeiros, depois a gente destaca alguns outros também dentro da nossa meditação. Mateus capítulo 24, 1 a 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vida e do fim do mundo? Senhor, nós precisamos discernir a tua palavra como ela é. Precisamos entendê-la na revelação do Espírito Santo do Senhor. E precisamos, Deus, entendimento vindo do Senhor também, para que nós possamos aplicar o que o Senhor tem na sua palavra para cada um de nós. Nos dê discernimento, libera o teu Espírito Santo sobre nós, para que entendamos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amém. Meus irmãos, na semana passada a gente fez uma série de abordagens dentro desse texto, lembrando algumas questões fundamentais que estão registradas aqui nesses versículos que nós lemos e significado de todo ele no livro de Mateus capítulo 24 e 25. A gente deu uma geral em todo o texto. Então essas explicações estão todas na meditação da semana passada. E nós começamos a considerar com os irmãos
a partir dessa pergunta que os discípulos fazem a Jesus no versículo 3, quais são os sinais que haverão da vinda do Filho do Homem e que sinais são esses? Como eles se cumprirão? Então nós abordamos uma série de situações e destacamos que nós temos esses sinais de forma bem clara em três áreas distintas. Nós falamos sobre os sinais no mundo que nós vivemos, o chamado mundo moral, esses sinais também na igreja e os sinais que acontecem na evangelização do mundo. Tratando dessa questão do mundo que vivemos, do mundo moral que nós vivemos, nós destacamos alguns sinais que já estão bem evidentes. Lembramos do alto nível de corrupção e violência que vemos envolvendo o mundo como um todo, não só o Brasil, mas também o Brasil. Vimos também outro sinal claro no mundo que vivemos da imoralidade, da perversão dos valores morais, e onde nós encontramos tudo isso, e até mesmo dentro das nossas próprias igrejas, vemos uma normalização desses sinais. Depois nós vimos também um outro sinal evidente no mundo, que é a rebeldia contra Deus e contra a família. Isso nós podemos a todo momento vermos movimentos se levantando para tentar destruir o governo de Deus sobre as nações, desacreditar o poder de Deus e também para desconstruir os valores familiares. Mas hoje eu quero ver com os irmãos o sinal, esses sinais os quais os discípulos perguntaram, que Jesus deixou esses sinais na sua resposta. Então nós estamos considerando os sinais dentro do texto que Jesus falou. Então agora nós vamos considerar com os irmãos os sinais, esses sinais da volta de Jesus na própria igreja. Quais sinais são esses que nós podemos ver expresso na vida da igreja? Quando eu digo da igreja, eu estou me referindo à nossa igreja em particular. Estou me referindo à igreja institucionalizada no mundo, em todos os lugares, a igreja que existe, que se reúne, pessoas que fazem parte dela, dessa igreja que a gente está falando. Veja no versículo 12 de Mateus capítulo 24. Veja o que Jesus diz. Ele diz assim: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem uma versão que utiliza uma outra expressão, diz que o amor de quase todos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus queridos, a igreja também ela enfrenta os desafios dos últimos dias. Jesus alertou que a iniquidade aumentaria, o pecado aumentaria, e esse aumento dessa iniquidade do pecado geraria também algo que levaria as pessoas a abandonarem a fé. Hoje nós temos no nosso país, tratando especificamente nosso, nós temos hoje no país um percentual de pessoas desigrejadas, talvez na mesma proporção daqueles que se reúnem. O número de pessoas que se declaram evangélicos ou cristãos e não congregam
cresceu assustadoramente nos últimos tempos. E nós podemos ver isso até mesmo na nossa própria igreja. Quando nós olhamos para 1 Timóteo capítulo 4, eu quero te convidar a ir lá nesse texto comigo para a gente dar uma olhada nele. Vai nos ajudar então a entender esse sinal que Jesus está falando do amor de muitos esfriar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5, nós lemos assim: mas o Espírito expressamente diz nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Preste atenção a algumas coisas aqui nesse texto. Veja que Paulo está escrevendo a Timóteo. Ele havia escrito a Timóteo, conforme nós citamos também na segunda epístola, quando ele fala dos tempos difíceis, quando nós mostramos a semana passada esses sinais da volta de Jesus no mundo. Mas ele manda nessa carta, na primeira carta de Timóteo, ele fala a respeito da apostasia dos últimos tempos. E veja, ele começa dizendo assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos. Vamos dar uma pausa aqui. Veja que não sei se a Bíblia que você está lendo ali, aqui está tudo em maiúsculo, né? Então dá para você identificar pela leitura aqui, mas se você está usando a sua Bíblia aí, você pode observar que a palavra Espírito na sua Bíblia, ela já vem com o Espírito com E maiúsculo, dizendo o seguinte, lembrando o seguinte, que o Espírito Santo é quem está revelando essas coisas. Então Paulo diz que enfatiza que essa advertência sobre a apostasia é uma advertência que o próprio Espírito Santo já fazia lá naqueles tempos, dizendo o seguinte: quando estiver se aproximando os fins dos tempos, haveria essa apostasia. Alguns apostatarão da fé, dando espírito de enganadores e doutrinas de demônios. Mas veja, o que é essa apostasia? É um afastamento deliberado da fé, é um afastamento de se viver intensamente com Jesus, de se envolver na obra do Senhor, é uma renúncia a Jesus Cristo e aquilo que Ele ensina para cada um de nós. Mas uma das definições mais cruéis ou mais fortes da apostasia é que ela vem e traz com ela a indiferença. Meus queridos irmãos, essa palavra indiferença, que às vezes a gente tem citado para os irmãos, é uma palavra bem forte dentro do contexto da nossa relação com Deus, porque o
oposto do amor, muitos colocam o oposto do amor como sendo o ódio, mas não é. A indiferença, ela é pior que o ódio. A pessoa ser indiferente é pior do que aquela pessoa que odeia, porque aquele que tem o ódio, ele pode ainda ser tratado no seu sentimento, liberar o perdão, mas o indiferente, ele é frio por natureza. O indiferente, nada que acontece sensibiliza, ele está sempre alheio a todas as coisas. Então a apostasia é essa manifestação dessa indiferença, que nada que as pessoas ouvem sensibiliza, toca, transforma, muda. A prova disto, dentro do nosso contexto como congregação local, é o quanto nós falamos, mostramos e as pessoas continuam sem reação. Por quê? Não é porque eu odeio, porque são diferentes. Não é porque eu odeio uma obra ou tenho problema de ressentimentos com pessoas, não, é porque elas são diferentes, então nada move o coração delas. E essas pessoas, e são essas pessoas que o texto diz que estão apostatando da fé. Meu querido, quando você perde a sensibilidade de entristecer pelas coisas que acontecem ao seu redor, quando você olha para a igreja e vê as pessoas distanciadas, isso não te incomoda, quando você não chora diante de Deus por causa disso, não se angustia diante disso, você está enquadrado nesse padrão da indiferença. Quando você não reage quando ouve o Senhor mostrando para você, que você não toma atitude na sua vida, você está sendo indiferente. Meus queridos, esses sinais são duros, mas reais. Em cada momento, quando tenho estudado sobre essa questão da volta de Cristo, de uma forma mais intensa nos últimos tempos, a gente começa a ver coisas assim que entristecem o nosso coração. Sabe por quê? Por causa de vermos e convivermos com pessoas que, embora dentro da igreja, membros de igreja, líderes da igreja, pessoas que fazem saber que essas pessoas, no momento que Jesus, na volta de Jesus, não estarão com ele, estão parados entre aqueles que Jesus disse em Mateus 7. No meu nome eu fiz isto, eu fiz milagres, maravilhas, eu participei de tanta coisa. A resposta de Jesus para eles é: olha, afastaram de mim, porque eu não conheço vocês, não sei quem vocês são, porque eles são indiferentes. Então, meus queridos, esse sinal na vida, na igreja, Jesus deixou muito claro, que Paulo enfatizou aqui também nesse texto que nós lemos, nos leva então a refletir que um desses sinais é o sinal do esfriamento espiritual. Ele iria acontecer mesmo. Mas as pessoas pensam o seguinte: mas tem muitas igrejas que estão aí com muitas pessoas. Muitas pessoas não significa muitos salvos. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. As pessoas estão vivendo, meus queridos, desse esfriamento espiritual. Elas estão não querendo ser confrontadas com a verdade de Deus, então não querem ouvir a palavra de Deus. Quando você propõe ensinar a palavra, elas se afastam. Por quê? Porque quando a palavra de Deus penetra em nosso coração, transforma a nossa vida. Mas o que o diabo faz? Ele produz na vida dessa pessoa essa indiferença para que ela não queira ouvir a verdade, para que ela não seja transformada. Então, esse esfriamento espiritual nós podemos ver, não tem como nós falarmos sobre isso, olharmos para as pessoas que congregam ocasionalmente aqui conosco e vemos realmente quantos que antes serviam a Deus com fervor, agora vivem de maneira apática, indiferente,
quando dá, vem à igreja, quando dá oferta, quando acham por bem, elas participam de uma atividade da igreja. Esfriamento espiritual foi o que Jesus disse em Mateus 24: o amor de muitos esfriará. Nos últimos tempos, Paulo diz: apostatarão da fé. E aí Paulo fala aqui o seguinte: olha, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas, que ele chama aqui de doutrinas de demônios. Jesus disse também, lá em Mateus 24, que nesse tempo de preparação da sua volta, surgiriam também muitos falsos profetas. Eles estão entre esses espíritos enganadores. Vivemos um tempo, meus irmãos, em que as pessoas têm muitos pregadores, muitas igrejas anunciando um evangelho distorcido. E Paulo já havia dito que se alguém surgir anunciando outro evangelho que seja anátema, que sabe o que significa a palavra anátema? Amaldiçoado, maldito. Se alguém surgir anunciando outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. E o que nós estamos olhando hoje, meus queridos, é esse anúncio desse outro evangelho por falsos profetas, preocupados apenas nos seus interesses pessoais e não interessados na transformação da vida das pessoas. Para eles, o que importa são adeptos, não salvos. Para eles, o que importa é número de pessoas e não convertidos, e não transformados. Se tem muita gente, está tudo muito bem. Importa que essa multidão esteja sendo levada enganada para o inferno, conduzida para o inferno, embora estando da própria igreja. Apresentam um evangelho que não é a verdade do Senhor, que não é a verdade de Deus. O evangelho que não confronta o pecado, é o outro evangelho que Paulo diz que seria amaldiçoado. Um evangelho que não mostra a realidade, que se você continuar vivendo no pecado, você vai para o inferno. Não é o evangelho de Jesus, porque Jesus confrontava as pessoas dessa forma. Arrependei-vos e convertei-vos era o lema da pregação de Jesus e dos primeiros apóstolos. Meus queridos, nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar pacificamente surgimento de falsos profetas e vermos os nossos irmãos sendo enganados. Quantas pessoas, através das redes sociais, agora seguem essas pessoas como se fossem ali profetas de Deus, mas estão enganando com uma mensagem, simplesmente uma mensagem que acaricia o ego de muita gente, mas que não transforma. Isso tem que ser mudado. Se nós queremos realmente estar preparados para esse encontro com Jesus, tem que ser mudado. Muitas pessoas receberam esses falsos ensinamentos, acham o máximo esses ensinamentos. Sabe por que você acha o máximo? Porque você não conhece a palavra de Deus. Você continua seguindo essas pessoas porque você não conhece a realidade da palavra de Deus. Se você conhecesse, você abandonaria tudo isso e passaria a buscar em Jesus Cristo, seguir a Jesus e não seguir influenciadores que querem apenas número de adeptos para serem bem remunerados pelas redes sociais. Precisamos rever, meus queridos. Precisamos rever a nossa conduta como igreja, o nosso dia a dia, o que fazemos no nosso dia a dia. Será que realmente estamos prontos para a volta de Jesus? Aquilo que nós fazemos confronta o nosso pecado, nós abandonamos ou nós entendemos o nosso pecado, arrependemos os nossos pecados e voltamos para Jesus?
Meus queridos, além do esfriamento espiritual, além do surgimento de falsos profetas, um dos sinais que Jesus disse que viria era a perseguição aos cristãos. Mateus capítulo 24, versículos 9, diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Vejam, Jesus mostra que nesse tempo, na sua igreja, um dos sinais da sua vida seria a perseguição aos cristãos. Preste atenção, queridos. Nós vivemos num país livre. Então, para nós pensamos o seguinte: não existe perseguição, qual falam que existe. Existe uma organização missionária chamada Portas Abertas. Você pode entrar na internet, você vai ver o que nós vamos mostrar para você, está lá disponível para quem quiser ver. Ou se você não tiver ou quiser, eu posso mandar o arquivo para você também. Mostra um mapa da perseguição, um mapa atualizado de 2025, onde várias partes do mundo os seguidores de Cristo são perseguidos, presos até mortos por sua fé. Para que a gente possa entender isso, veja, por favor, Débora, coloca o mapa, Débora, o outro aqui, por favor. Isso. Vê se consegue. Vê se consegue centralizar um pouquinho mais, não, né? Puxa, pode puxar mais para a esquerda, não tem problema. Primeiro, dá uma olhada aqui, meus irmãos. Depois eu vou mostrar alguma coisa para os irmãos. Vai voltar, Débora, onde estava? Só um minutinho. Observe que essas áreas aqui em laranjado e essas em vermelho, tá bom? Presta atenção aqui, a gente não vai tratar sobre todos esses números que estão aqui não, tá bom? Só para você ter uma ideia, você vai entender daqui a pouco. Então presta atenção nesse laranjado e vermelho que não deu para a gente colocar o mapa inteiro. Então volta agora para a esquerda, por favor, para a minha esquerda. Ok, então veja, quando você olha aqui, tem uma explicação que olha, níveis de perseguição. Isso. Melhorou, é isso, ótimo, obrigado. Níveis de perseguição, aquela parte vermelha que está lá naquele mapa, naqueles países ali, isso aqui é o mapa onde há os países perseguidos, né? Voltando lá, esse vermelho, onde há perseguição extrema, os níveis de perseguição extrema. O laranjado é a perseguição severa. Perseguição severa e ser extrema, na verdade, vai ser quase que a mesma coisa, né? Sobe os países aí, Débora, agora volta para a esquerda, mais um pouco, mais um pouco, isso. Aí aqui você vê essa primeira parte em vermelho, do 1 até o 13, é onde há essa perseguição extrema aos cristãos. Coreia do Norte, Somália, Líbia, Sudão, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Índia, Arábia Saudita e Mianmar. Então, todos esses lugares onde há perseguição extrema, você vai ver depois no outro que a gente vai mostrar para você o que significa isso. Depois do 14 até o final lá, você vai ver países aí que a gente conhece bem, ó, Mali, China, Maldivas, Iraque, Síria, Argélia, Marrocos, Laos, Mauritânia, Uzbequistão, Cuba, estou salvando alguns aqui, tá? Nicarágua, o próprio México, a Tunísia, Moçambique, Egito, o Catar, e ali por ali vai, Turquia, terminando na Jordânia. Então veja, quando você olha essas figuras a perseguição extrema, perseguição severa, você passa a ter aqui uma visão globalizada de que a perseguição aos cristãos, que Jesus disse aqui, ela está em ação. Quando nós temos toda a liberdade de estarmos aqui, de reunirmos, eles não têm essa liberdade. E muitos que têm essa liberdade, tendo essa liberdade nossa aqui, não se importam nem
valorizar essa liberdade que nós temos para estar reunido, para estar congregando, para estar pregando a palavra de Deus. Muitos desses países já tiveram momentos de liberdade para isso, mas hoje não tem mais. Nós não sabemos o nosso próprio estado do nosso país. Se algum dia essa liberdade pode ser tirada também. Então, meus irmãos, é preciso que nós entendamos que a perseguição aos cristãos é uma realidade e nós não podemos ignorar isso. Não podemos ignorar que esse sinal que Jesus disse: nesse tempo sereis atormentados, onde entregar para ser atormentado, matar visão, sereis odiados. Essas regiões, daqui a pouco uma outra tópica que eu vou mostrar para os irmãos, a gente vai ver essa perseguição, a crueldade que é feita nessa perseguição. Quantos cristãos são presos injustamente, são mortos, quantas igrejas são queimadas, são destruídas. Então, às vezes nós olhamos, vemos isso na imprensa e achamos isso é situação natural. Não, meus queridos, é cumprimento profético, é cumprimento de preparação para a volta de Jesus. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Essas pessoas são perseguidas, são pessoas daquela nação própria, não são pessoas de outro povo que foi para lá, não, são seus próprios moradores, porque professam o nome do Senhor Jesus, são odiados pelo seu próprio povo, são martirizados pelo seu próprio povo. Então Jesus deixa isso muito claro, meus queridos, que isso iria acontecer. E esses sinais mostram que a vida de Jesus, ela se aproxima cada vez mais. Mas eu quero mostrar para você um novo sinal da volta de Jesus, que é através da evangelização. E aí eu vou mostrar o outro mapa daqui a pouco para você entender, vai ajudar você a entender os dois tópicos que eu estou dizendo para você aqui. Versículo 14 de Mateus 24 diz o seguinte: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e ter testemunho para todas as gentes, e então virá o fim. Preste atenção. Esses países onde eu mostrei ali a perseguição para vocês, pelo menos 50 que foram mostrados ali, são lugares onde a mensagem do Senhor até então não havia penetrado, mas quando a presença de Jesus chega para esses povos, eles têm esse encontro com Jesus, passam então a ser perseguidos. Significa o seguinte, que o Evangelho está chegando onde jamais havia chegado. O texto, a Bíblia não diz que todos iriam se arrepender. Não, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Está sendo pregado em todo o mundo. A propagação do Evangelho em todo o mundo é um dos sinais da volta de Jesus. E hoje nós temos esse cumprimento de várias formas. Alguns países que ainda embora haja perseguição, ainda há um pouco de flexibilização que permite acesso a tecnologias como a internet, que muitos desses países não se pode usar. O que se usa, ela é vistoriada, ela é fiscalizada pelo governo, mas o Evangelho tem chegado através da internet, redes sociais, televisão. A palavra de Deus tem alcançado lugares onde seria impossível chegar. Então vejam que quando nós falamos que Jesus disse de abreviar o tempo da sua volta, o Evangelho está sendo pregado, o Senhor proporciona tecnologia, desenvolvimento de recursos para que esse Evangelho chegue mais rápido a esses lugares. E a chegada do Evangelho a esses lugares, onde era antes impossível chegar, é um dos sinais que Jesus permite para que o Evangelho seja pregado. Países onde há uma perseguição intensa e a igreja cresce, mesmo quando o cristianismo é proibido, como a China que nós vimos ali, o Oriente Médio, vários países do Oriente Médio que a gente mostrou ali também, milhares de pessoas têm se convertido a Jesus Cristo. Sabe por quê?
Porque existem muitas organizações missionárias do mundo inteiro que têm visto de uma forma especial esses países, esses lugares onde o Evangelho é proibido. Muitos missionários têm sido enviados, correndo, sabendo eles que o fato de irem não significa que eles voltem, mas aceitam o desafio de irem, porque eles querem ver o cumprimento da promessa do Senhor, do Evangelho ser pregado. Então, esses missionários estão invadindo esses povos, levando a palavra de Deus. Aqui no nosso país nós temos 2 missões mundiais da Convenção Batista Brasileira também, da nossa própria convenção, que alcança a imensidão de países, também do Evangelho, não tenho número exato agora para passar para vocês, mas ele está em diversos países, inclusive países onde a perseguição é severa. A Convenção Batista Brasileira está ali também, através da ajuda de missões mundiais. Então, meus irmãos, mesmo com a perseguição, mesmo a igreja sendo perseguida, nós vamos ver lugares onde seguir a Cristo é muito perigoso. Preste atenção nesse outro a Débora vai colocar para a gente aqui. Pode descer um pouco. Nós temos aí, meus irmãos, pelo menos 15 países. Volta um pouquinho, Débora. Você consegue repetir isso? Isso, ótimo. Volta lá no início, só para a gente dar um. Então, nós temos aqui, olha, a lista da perseguição mundial. Esses são 13 países de perseguição extrema. Pode descer, nós já mostramos aqui outro mapa esses países, né? Pode descer. Então aí nós temos agora, observe o seguinte, olha esse dado aqui. Mais de 380 milhões de cristãos, mais um pouquinho, enfrentam altos índices de perseguição e discriminação por causa da fé de Jesus. Preste atenção. São mais de 380 milhões de cristãos que enfrentam níveis de perseguição severos por causa de Jesus. Vai mais um pouco aí. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos é perseguido. Vamos mais para frente. Então, aí tem essa lista da perseguição mundial, né? Essa lista é de 2025. Então, nós temos aí um recorte daquele mapa que nós já mostramos para vocês agora há pouco. Pode ir mais em frente. Então, aqui vai mostrando aqui alguns países. Coreia do Norte, por exemplo. Olha, você vê a população. Existe 400 mil cristãos. São 26,2 milhões de habitantes, apenas 400 mil cristãos. Vai mais um pouquinho. Aí tem um testemunho de algumas pessoas dizendo o seguinte: se eu for pega, posso acabar em um campo de trabalho forçado, pagando o preço alto por ser cristã. Mas ela permanece sendo cristã. Vai mais em frente. Somália, também aí tem a população. Somália ainda são centenas apenas de cristãos. Então aí nós temos um testemunho esses nomes, na verdade, são fictícios, tá, meus irmãos? Ele diz aqui: vive no meio dos muçulmanos, então sigo secretamente. Isso torna a vida muito difícil, é um lugar perigoso, muito difícil para mim e meus filhos. Vamos um pouco mais adiante. O Iêmen, só um pequeno número de cristãos, mas que são perseguidos. Pode ir mais em frente. Aí tem o testemunho também. Temos medo dos extremistas, dos espiões e do próprio governo, pois a essa altura todos eles trabalham juntos contra os cristãos. Vamos mais. Na Líbia tem 35.500 cristãos. Vamos mais um pouco, vamos ver o testemunho dele. A partida dele é muito dolorosa para todos nós, mas a única coisa que conforta é que ele não renunciou à fé e manteve até o último suspiro. Tio de alguém chamado Romani, morto na Líbia por causa do amor a Jesus. Vai mais em frente. No Sudão, 2 milhões de cristãos, já tem um número maior de cristãos. Oro para que Deus ouça o que eu lhe digo e que veja minhas lágrimas devido à situação
em deslocamento por causa da guerra. Vamos mais em frente. Na Eritreia, 1.700.000 cristãos. Vamos lá. Nós vivemos com medo de quem será o próximo preso. Será outro irmão em Cristo? Serei eu? Mas devemos continuar caminhando com Deus. Mais em frente, na Nigéria, 106 milhões de cristãos. Muitas pessoas estão perdendo a esperança em Deus por causa da situação em que estão. Vamos lá, é o testemunho de um pastor. Lá no Paquistão, 4 milhões e meio de cristãos. Vamos mais em frente. Estamos em uma batalha espiritual, então seremos Cristo até mesmo para os nossos inimigos. Mostraremos a eles que a nossa fé é mais forte que o ódio deles. Então vejam uma determinação. No Irã, bem conhecido, no Irã, 800 mil cristãos. Mais um pouco. No Irã, o governo vê a nossa fé como uma ameaça. Nós vivemos sob constante vigilância e enfrentamos diferentes tipos de opressão. No Afeganistão, são milhares de cristãos, não tenho exato. Eu continuo a ser serva de Cristo, servindo o seu exemplo, humildade e grandeza. No difícil regime talibã, nós enfrentamos desafios, mas com uma fé forte, perseveraremos. Na Índia, 73 milhões de cristãos, os países mais populosos do mundo, 1,4 bilhão de habitantes. Casas são queimadas, vidas inocentes são perdidas e famílias continuam a ser deslocadas, mas a fé permanece. Na Arábia Saudita, 2,2 milhões de cristãos. Vamos mais em frente. Na Península Arábica, uma pessoa que está buscando saber mais sobre a fé cristã não pode entrar em uma igreja. Aí, Mianmar, que é uma ilha, vamos lá mais em frente. Nós tivemos que deixar nossas casas para nossa segurança. Não podíamos mais ir à igreja. Então agora, veja agora esses mapas aqui, irmãos. Esse aqui que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Olha, cristãos mortos por questões relacionadas à fé, só porque professam sua fé. Então desce mais o mapa que tem as datas. Veja aqui, ó, outubro de 21 a setembro de 22, de outubro de 22, setembro de 23 e outubro de 23 até setembro de 25. Veja, 24, até setembro de 2024 havia mais 4.476 cristãos mortos relacionados à fé. Se vocês fizerem somar aqui, 6, 4, 10, vai dar 15, mais de 15 mil pessoas. Pode descer mais um pouco. Ataque às igrejas. Veja esse dado, olha, de outubro de 21 a 22, 2.110 igrejas. Em 22 até 23 houve um crescimento muito grande, 14 mil igrejas. Depois 7.700 igrejas de 23 a 24. Pode descer mais um pouco. Então nós estamos forçados a fugir de casa do seu país. Veja, outubro de 23 a setembro de 24, 209 mil cristãos foram forçados a fugir. A outubro de 22 a setembro de 23, 295 mil cristãos forçados a fugir. Outubro de 21 a setembro de 22, 139 mil cristãos. Vamos mais em frente. Cristãos presos, condenados ou detidos sem julgamento. Não há julgamento, simplesmente ele faz ser cristãos. Então nós temos aí os dados também das datas, essas datas, 4.540, 4.105 e agora um crescimento muito grande de outubro de 23 a setembro de 24. Se você somar aqui 4 vezes 3, 12, vai dar 13, mais de 13 mil, 14 mil condenados. Vamos mais em frente. Então, aí tem algumas sugestões como você pode apoiar os que estão perseguidos e orando diariamente por eles, doando ofertas para a igreja perseguida, encorajando as pessoas. Tá bom. Eu tenho que trazer esses dados, meus irmãos. Esses dados são fornecidos, então, pela missão Portas Abertas. Você pode usar a sua internet aí para aprender um pouco mais. Nesse site você tem informações sobre essa perseguição, sobre a igreja perseguida de uma forma muito clara. Claro que os nomes que se utilizam são outros nomes. Eles não utilizam o nome porque pode haver uma perseguição mais intensa através dos nomes corretos das pessoas. Mas isso, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês
que o Evangelho está chegando nesses lugares. Apesar da perseguição, o Evangelho está lá. Essas pessoas não estão negando a fé, eles estão morrendo por causa da fé. Eles estão sendo fiéis ao Senhor apesar das perseguições. Isso então nos leva, meus irmãos, de volta ao que Jesus está dizendo para nós, como sinal do fim da perseguição que haveria e está acontecendo no mundo todo, mas o Evangelho está chegando onde há perseguição, independente do sistema de governo desses países, independente das proibições que são feitas para a chegada do Evangelho. A palavra do Senhor está chegando, o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho do Reino está sendo pregado a todo mundo, em testemunho de todas as gentes. Ele diz, quando isso concluir, a chegada desse Evangelho, diz que, versículo 14, então virá o fim. Então veja, ele já está lá. Ainda há alguns a alcançar, sim, mas sabemos que o fim também está próximo. O fim está próximo. Nós não podemos duvidar disso, meus irmãos. Observe o seguinte: Deus prometeu que mandaria o seu filho Jesus. Jesus veio. Ele disse que morreria na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele disse que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Ele ressuscitou no terceiro dia. Então ele diz que há um fim, e esse fim virá. Ele disse que esses sinais aconteceriam, e estão acontecendo. Ele disse que ele estará com esses sinais preparando para a sua volta, e esses sinais estão se cumprindo. Então a sua volta é certa. Isso não é especulação, isso é a confrontação da palavra de Deus conosco, a nossa acomodação, meus filhos. Nós nos acomodamos tanto com tudo isso e não olhamos de forma global o que está acontecendo, como sinais evidentes que Jesus está preparando os últimos dias para essa geração. No informativo de hoje tem um texto falando sobre isso. Você pode acessar na sua casa a mensagem pastoral. Eu enfatizo bastante essa questão desse momento que Jesus virá, e nós temos que estar pronto para isso, meus queridos. Os sinais estão evidentes, nós não podemos duvidar jamais disso, não podemos em momento algum brincar com essas coisas. Mas devemos também orar para que Deus tenha misericórdia dos nossos outros irmãos que não estão levando as coisas a sério. Vamos tirar um tempo no nosso dia para orar por esses irmãos, orar por eles nominalmente. Você sabe quem são eles. Colocar cada um deles diante do Senhor, colocar nossos filhos. Nossos filhos às vezes estão tão displicentes com essa verdade, acham que nunca vai acabar, nunca vai passar, nunca vai chegar esse tempo, acham que isso é apenas um discurso religioso. Nós temos que mostrar para eles esses sinais evidentes, temos que mostrar que isso está para acontecer a qualquer momento. Nós não podemos vacilar com isso, temos que estar firmes, prontos, preparados a cada momento. Que meu querido esteja preparado e seja instrumento de Deus para preparar os outros, as outras pessoas também com quem você convive, alertá-las contra essa verdade. Mateus 24:42, eu quero concluir hoje. Jesus diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Não sabeis a hora, mas sabemos que Ele vem. Sabemos que Ele vem. Não sabemos dia nem hora. Jesus disse
que nesse texto que nós vimos semana passada, que só o Pai sabe. Mas sabemos que virá. Você está preparado para isso? Você está preparado para esse momento? Jesus virá. Não sabemos quanto tempo nós temos pela frente. Tempo é agora. É tempo de estarmos então atentos, preparados, porque essa volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Então nós devemos buscar a Deus diariamente, fortalecendo a nossa fé, vivendo em santidade, porque Jesus virá. Quando Ele vier, Ele irá arrebatar e estará levando para estar com Ele, levando a sua igreja para estar com Ele. Quem é a sua igreja? Aqueles que foram lavados do sangue do Cordeiro, que não negaram a sua fé, que são perseverantes no Senhor, que amam a Jesus e a sua obra, que amam a palavra do Senhor. Então Ele vai levar para estar com Ele. E na semana que vem nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Vamos destacar algumas coisas sobre o arrebatamento da igreja. Quem será levado? Quem ficará? O que acontecerá com aqueles que ficarem? Vamos conversar sobre isso, independente do número de pessoas que nós tivermos. Semana que vem tem o feriado ali colocado, muitas pessoas, acho que já começaram o feriado, né? Porque não vieram hoje, né? Que já estão vivendo o feriado, né? Independente do feriado, nós vamos, os que estiverem realmente interessados e preocupados e desejosos de aprender sobre isso, irão aprender, porque a gente vai tratar do assunto na semana que vem, tá bom? Deus nos dê graça para entender essas ministrações sobre a volta de Jesus Cristo. Algumas pessoas têm um certo pavor quando se fala sobre a questão da volta de Jesus. No livro de Apocalipse, durante muito tempo, ele tem causado certo medo quando se fala em Apocalipse, final dos tempos. Mas, meus irmãos, o livro de Apocalipse não é um filme de terror. O livro de Apocalipse ele é um livro para renovar a nossa esperança no Senhor, de conforto. Ele mostra os acontecimentos finais. Alguns ali já aconteceram no decorrer da história, outros ainda acontecerão, mas ele mostra tudo isso como uma mensagem de esperança a cada um de nós, como também o sermão profético que nós lemos, que nós estamos aprendendo sobre ele. Ele também não é para causar medo nas pessoas, não, é para renovar a nossa esperança, a nossa fé no Senhor Jesus e sabermos que Jesus vai voltar e nós não podemos ser displicentes quanto a isso. É uma mensagem de esperança, de vida com o Senhor, sabendo que tudo aqui um dia vai deixar de existir, mas se nossa fé estiver em Jesus e a nossa perseverança no Senhor for real, nós não temos que ter medo do que vai acontecer, porque estaremos com Ele para sempre. Que Ele nos ajude a entender essas verdades. Que o Senhor traga sempre ao nosso coração a resposta clara para as nossas dúvidas. Muitas coisas talvez fiquem dúvidas, mas não se preocupem, a gente tem muita coisa para tratar pela frente. Não dá para a gente ir respondendo dúvidas também a respeito disso, mas a gente vai aprendendo, vai aprimorando, nem tudo a gente vai ter uma resposta clara também. Mas aquilo que nós temos, que a Bíblia diz, nosso compromisso, meu compromisso é dizer para você que a Bíblia diz. Agora, o que você vai fazer com o que você recebe, aí já não é problema meu, já é seu. Porque você já tem a revelação do Senhor, o que você faz com ela, aí a escolha é sua, consequências também são pessoais, mesmo, mas que você possa assimilar bem esses ensinos e colocar em prática na sua vida todos os dias. E, se possível, você converse com outras pessoas
da sua família, da igreja sobre isso. Desperte, conscientize-os a respeito de estarem vindo também. Faça o desafio para que eles possam também, se possível, assistir a administração que está tratando sobre esse assunto. Mesmo que não conseguir assistir uma vez só, porque é um pouco longo, assiste por partes, mas procure compartilhar isso com eles, porque, meus irmãos, é muito importante de entender essas verdades. A gente está trabalhando com a nossa eternidade, nós não podemos cancelar isso. Senhor, nos dê graça, nos sustente e nos revele claramente a sua palavra todos os dias. Amém? Senhor, dê entendimento da tua palavra. Quantas coisas nós ouvimos e a nossa mente é limitada para guardar tudo de uma vez. Nós sabemos disso, mas o Espírito do Senhor pode trazer à memória aquilo que nós precisamos. Então, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, penetrar na nossa mente e sempre trazer a nossa lembrança aquilo que o Senhor quer que nós lembremos das situações da nossa vida, Pai. Para que essa palavra do Senhor, ela se torne real e verdadeira em nós, que vivamos, ó Deus, conscientizados de que os sinais estão bem claros, bem evidentes. Jesus vai voltar, Jesus está perto de voltar. Que a nossa oração seja aquela oração que o Senhor deixou registrado para nós no final do livro do Apocalipse. Ora, vem, Senhor Jesus. Estamos prontos. Leva-nos para estar contigo no teu reino celestial. Pai, em nome de Jesus, que a nossa fé no Senhor Jesus possa nos levar a crer nessas verdades, a praticar essas verdades, a ensinar essas verdades para as pessoas, para que eles possam conhecer Jesus, serem transformados no poder do seu nome, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, conforta o nosso coração, encha-nos, ó Deus, de esperança, de alegria e de fé no Senhor Jesus, todos os dias da nossa vida. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus queridos.